Quanto tempo você ganharia se você parasse de perder tempo com isso aqui? A Electronic Hub recentemente divulgou uma pesquisa dizendo que o Brasil tem ficado em média 9 horas e 12 minutos com a cara grudada no celular, ficando atrás somente da África do Sul, que está liderando o ranking mundial. Ou seja, nós brasileiros estamos em segundo lugar nessa batalha para ver quem fica com mais tempo no celular. Sendo bem honesto, eu queria perder esse negócio aqui. Eu não fico 9 horas no celular, não sei se você fica 9 horas no celular, mas o tempo que eu fico com o celular, ele já tem sido prejudicial para mim e isso ficou muito claro no final de semana. Então, eu vou contar para você o que aconteceu, mas antes, eu quero que você saiba que é importante você se inscrever nesse canal, para você receber notificação de novos vídeos, e que se você quer saber qual vai ser o meu plano, fica até o final, que eu vou falar para você o que eu penso em fazer para diminuir o uso de telas começando esse ano e que eu possivelmente vou colher frutos disso em 2025, tá? Mas deixa eu falar para você o que aconteceu. Na última sexta-feira teve uma tempestade aqui em São Paulo, caiu um monte de árvore, cortou o fio de poste e o resultado disso foi um apagão que durou aí alguns dias, né? Aqui na minha casa nós ficamos sem luz até domingo e outras ruas aqui da vizinhança voltou luz somente ontem. Então você vê como é que foi o estrago desse negócio. O apagão é ruim, perde coisa na geladeira, dá aquela sensação de insegurança, se você tem coisas que você gostaria de fazer, sei lá, ver um filme, trabalhar usando a internet ou o computador, você fica você fica extremamente limitado por conta disso. Nós já tínhamos meio que um planozinho, né, para o final de semana, que nós íamos passar o sábado pela manhã andando pelo interior de São Paulo. A gente aqui de São Paulo, nós íamos para Sorocaba comer a coxinha da Padaria Real, experimentar a famosa coxinha da Real, e depois nós íamos conhecer a cidade de Sorocaba, depois íamos para a cidade de Valinhos, num restaurante alemão pouquíssimo conhecido chamado Eulenhof, que por sinal eu vou voltar lá mês que vem, porque a comida é sensacional, é ignorante, eu não sei, eu gosto de comida ignorante, vem bastante e tem um preço muito honesto, então vale a pena conhecer. Mas o que acontece? Na sexta-feira, quando rolou o apagão, minha esposa e eu, meu celular já estava acabando a bateria, o dela também, a gente não ligou, nosso filhinho aqui em casa, a gente aproveitou, jantamos à luz de velas, comemos, tomamos um vinho, fizemos daquela situação, né, penosa, uma situação gostosa, né, um romance, uma coisa em família gostosa, etc. Tomamos banho à luz de velas, então foi gostoso, foi gostoso, foi gostoso. No sábado de manhã, nós estava sem luz ainda, arrumamos nossas coisas, e carregamos os celulares no carro e partimos para o interior. Foi um momento de muita alegria e quando a gente costuma sair junto, a gente costuma não ficar olhando o celular, mas tirar uma fotografia, fazer um vídeo e aproveitar o momento em família. A gente conversou muito, falamos muito. Nossa Senhora, foi gostoso demais. Quando nós voltamos para casa, na tarde, né, de sábado, o que acontece é que, bom, estava sem luz ainda, a gente imaginou que já tivesse voltado. E aí, o que a gente vai fazer agora, né? Bom, a gente ficou meio perdido. Eu ficava, às vezes, olhando assim, tinha um restinho de bateria no celular, eu ficava pensando, poxa vida, eu quero olhar isso aqui, mas não tem energia e eu não quero gastar energia, vai que precisa de alguma emergência, ao mesmo tempo tá sem sinal de celular. Eu comecei a ficar angustiado, porque eu queria entrar no Instagram, postar alguma coisa, inclusive até consegui postar uma reflexãozinha, mas, aliás, segue lá no Instagram, meu Instagram é bom. Veja com parcimônia, a gente tá falando de acabar com com vício de tela, eu tô mandando você ficar na tela. Mas enfim, é ossos do ofício, né? Segue lá para ver mais conteúdo também, no seu tempo livre, tá? Mas enfim, comecei a ficar angustiado, caramba, eu quero ver, puxa, a gente tava vendo Prison Break, meu, quero ver que os caras vão fugir da cadeia. Aquela agonia começou a tomar conta de mim e da minha esposa também. Eu falei, cara, como esse apagão jogou luz para um problema que eu não estava muito atento, não. Então, eu falei, opa, apliquei, né, bom, sou terapeuta, então um monte de técnica para acalmar angústia e ansiedade nós temos aqui no arsenal. Então eu fiz uma técnica de respiração, acalmei um pouco, tirei o Jenga do armário, a gente foi jogar um Jenga, a gente foi se divertir conforme a gente podia, inventamos coisas na cozinha conforme a gente podia, sem luz, etc., só com fogo, e foi muito divertido. O domingo, muito divertido também, saímos de casa, fomos à missa, na igreja tinha gerador, foi gostoso também, voltamos para casa sem luz ainda, e aí meia hora depois que voltamos da missa, a luz voltou e ficamos normal, mas isso me trouxe muita reflexão sobre o quanto eu fiquei angustiado por não estar conseguindo acessar o celular. E não era porque eu ia
trabalhar com o celular efetivamente, mas era porque eu queria ficar olhando assim coisa, perdendo tempo, cara. E eu falei, cara, eu tô preso nessa armadilha. Eu tô preso nessa armadilha. E eu vou compartilhar com você o que eu vou fazer para sair dela lá no mercado, porque agora eu vou atender paciente e depois que eu terminar de atender esse paciente, eu vou fazer as compras do mês e eu vou levar vocês para fazer compra comigo, enquanto eu conto para você o que eu vou fazer para lidar com isso, para não ficar mais angustiado se eu não tiver com esse negócio na mão. E vou explicar um pouco também como é que é a minha rotina de uso do celular, porque eu uso ele para trabalhar. Então, se você usa o celular para trabalhar, sair da tela é complicado, porque esse é um material de trabalho. Então, como a gente pode equilibrar, né, qual é a minha ideia de equilibrar o uso de celular para trabalho e procurar outras formas de prazer e diversão ao longo do dia, para que eu não fique, né, preso nessa telinha aqui. Então, vamos lá para o mercado. Uma das coisas que tiram a minha atenção da vida real, me colocam de volta para a prisão do celular, são as notificações. Isso é uma coisa que eu tenho notado. Aparece uma notificação, meu dedo vai rápido assim para ver o que é que está acontecendo. E geralmente não, né? Na maior parte das vezes, não é nada demais, é uma curtida, é um comentário que não tem necessidade. São poucas as vezes que eu percebo que tem alguma coisa relevante ali e a maioria delas são coisas que eu poderia ver depois. Então, a notificação é algo que me atrapalha. Então, qual foi a minha ideia para lidar com as notificações? Eu vou desativar as notificações e começar a colocar horários para poder olhar o meu Instagram, olhar aqui o YouTube, etc. Né, colocar um tempo limitado também, então vou colocar alguns horários ao longo do dia, porque, bom, às vezes vem algum direct realmente de alguém querendo marcar a sessão de terapia, né, ou alguma coisa no WhatsApp profissional, né, de algum paciente. Então eu vou colocar alguns horários estratégicos ao longo do meu dia para poder olhar, porém com um limite de tempo. Acredito de verdade que com essa desativação vai ficar com menos aquela agonia de querer olhar. Então, não sei se vai funcionar ou não, mas é um teste que eu vou fazer e eu quero que você, né, reflita também se faz sentido você fazer esse teste. Um outro item da minha lista consiste em fazer coisas fora de casa, como por exemplo, vir aqui ao supermercado, ir ao shopping, passear e etc. Por quê? Eu trabalho home office. Eu não tenho consultório físico mais e minha esposa também trabalha home office e acaba que por questão de praticidade a gente fica muito tempo em casa e fazemos compras também para casa, né, através do celular. Então quando a gente faz muito isso, a gente fica muito preso nessa bolinha, só a gente lá no nosso mundinho, e o contato humano que a gente acaba tendo é apenas tecnológico. Então se propor a vir no supermercado, ir ao shopping, ir ao parque, fazer coisas fora de casa, tira a gente um pouco da tela. Então essa é uma das coisas que eu quero executar e tenho já planejado vários finais de semana que a gente vai fazer atividades fora de casa e também incluir coisas durante o dia a dia para que a gente também saia. Bom, vou voltar aqui com as compras e a próxima parte eu vou contar lá do escritório de casa. Uma das formas que eu utilizo para poder organizar a minha rotina, minhas tarefas, é através de aplicativos de bloco de notas. Porém, quando eu entro nesses aplicativos, o Notion, por exemplo, surge notificação do Instagram, de outras redes sociais, eu acabo entrando ali, por curiosidade, acabo entrando num limbo e minha tarefa fica um pouco, né, compartimentada, né, demora um pouco para fazer, fica um processo mais moroso, porque eu me distraí. Então eu decidi por conta disso voltar a utilizar o bom e velho caderno. Inclusive, o vídeo de hoje foi planejado aqui justamente para já começar a introduzir essa rotina. Inclusive, vou pegar um negócio aqui. Ao longo do ano passado, início desse ano, eu estava fazendo anotações aqui, ó, no caderno. A gente tem várias datas aqui, ó, de tarefas, etc., né, da minha organização do dia, e funcionou muito bem. Inclusive, eu costumava, até para poder fazer uma metrificação das tarefas, eu costumava colocar a tarefa que eu fazia e o tempo que eu gastava executando essa tarefa, para eu ter uma noção de quanto tempo eu estava investindo nas coisas. E eu percebi que muitas das tarefas elas se tornavam mais longas porque eu me distraía nas redes. Então, voltar a utilizar o caderno de uma forma geral, não só para poder fazer a to-do list, etc., mas para poder fazer essa organização de ideias, vai ser uma prática muito interessante para isso. Bom, então essas serão as 3 coisas que eu vou começar a aplicar a partir de agora, ou seja, tirar notificações do celular, viver mais a vida de modo offline e começar a utilizar ferramentas analógicas como caderno, caneta, etc, para poder me organizar.
Ah, e por fim, uma outra coisa também que eu vou fazer eu costumo fazer meus atendimentos utilizando o iPhone, porque a qualidade de câmera é melhor e etc. Porém, eu vou voltar a utilizar o notebook, né, para poder fazer os atendimentos de celular. Acabo fazendo muito com o iPhone porque as pessoas costumam fazer as terapias, né, com o celular e fica legal o formato assim, mas eu vou voltar a fazer com o notebook para poder sair um pouco do celular, já que o notebook eu costumo utilizar só aqui no escritório e não levo ele para outros lugares. Então é como se eu estivesse colocando toda essa energia de trabalho digital, online, fechado num único ambiente e não levo para outros ambientes. Então também vai ser uma forma de eu poder lidar com isso. Não sei se você trabalha no mundo digital, se trabalha home office, mas também seja uma maneira interessante para você, né, criar uma delimitação de uso. Bom, pessoal, eu não sei o que, que vai dar nisso. Eu vou documentar essa jornada, então, como eu havia falado no início do vídeo, acredito que eu vou começar a colher em 6 meses os frutos disso. E quais são os frutos que eu espero colher em 6 meses, colocando essas coisas na minha rotina? Primeiro, uma diminuição de uma ansiedade por tela, né? Essa coisa de ficar entrando toda hora para ver, isso é muito comum. Outra coisa também que eu espero é otimizar o meu tempo, melhorar meu tempo de qualidade com a minha família, que já é muito bom, por sinal, mas eu quero melhorar ainda mais isso. E por fim, uma das coisas que eu percebo que o uso contínuo de telas acaba trazendo é uma sensação de emburrecimento. Então eu tenho muito livro aqui para ler, muito mesmo, e que por vezes eu vou para despressurizar a minha mente, eu vou para o celular. Eu poderia pegar um livro de ficção para ler, tem tantos legais aqui que eu tenho uma coleção enorme que eu ainda não peguei para ler, que vai ser interessante eu ler. Então são formas analógicas de despressurizar a mente, que não seja utilizando, né, essa bomba de dopamina no cérebro. Então, vamos ver no que vai dar. Me conta aqui nos comentários se alguma dessas coisas fez sentido para você e se tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar para ajudar a combater esse vício por telas. Tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas e comenta aqui também.